de olhar pra trás. Não é tempo de murmuração, de apontar o dedo pra Moisés e dizer: nos trouxe até aqui só pra morrer. Mas é tempo de olhar pra Deus, de olhar além das possibilidades, caminhar. Bom dia, pessoal. Nós vamos estar lendo aqui no livro de Lucas 16, 19, o rico e o mendigo. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caem da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, né? Nem os que lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro, mandes a minha casa para a casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que para não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm a Moisés, os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão, né? Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. E você vê o peso de tudo isso, o peso da vida aqui na terra, o peso da pessoa ignorar, né, o bem e ser dominado pela avareza, ser dominado pelo orgulho, ser dominado, usar daquilo, o poder, né, passar por cima de uma pessoa, né, e destruir uma pessoa, né, porque ao momento que uma pessoa te pede alguma coisa, um momento que você tem condições, um momento que você talvez até não fizesse algo, mas você fosse uma pessoa perversa, sendo uma pessoa pervertida, uma pessoa que não está nem aí, então você vai sofrer os danos. Deus, ele fala a respeito do inferno. O inferno, dor, gemido e ranger de dente é inexprimível. Então, o que Deus pede para a pessoa é que ela siga a palavra dele, tenha um encontro com ele, nasça de novo para entender, ela largar a mente desse mundo, porque a pessoa começa a não prestar atenção. Você vê um jogador de futebol ganhando 1 milhão por dia, ganhando milhões por mês, ganhando aquilo outro, cantores ganhando, e o que é a vida deles? A vida é cada vez mais o que? Tentar viver para si próprio, tentar
criar patrimônio, gastar milhões e milhões e não tem, você vê, não tem uma inspiração nenhuma. Quando faz uma coisinha ali, faz uma coisa, faz um show, mas você vê que é um domínio, você vê que essa riqueza é um domínio maligno, porque a pessoa ela não é uma coisa que ela aplica para ter levar benefício para outra pessoa. Pode construir um albergue, ajudar um outro lugar, ajudar instituições de aqui, aquilo outro, montar mesmo alguma coisa, ajudar. Então, mas ela usa daquilo lá para o desperdício, ela usa ali para jogar fora, compra relógio de milhões, faz um casamento de milhões e milhões de coisas, né? E na hora de estender a mão para um mendigo desse, e o que acontece? A pessoa está doente ali, vendo ela ali, podia dar uma condição ali, levar para um lugar, levar para ser tratado, dar um jeito ali, mas não. Mas o pensamento dela é ganância, ganhar, ganhar, ganhar. Então ali ele mostra que morreu um e morreu o outro também. Um foi para o seio de Abraão e o outro foi para o tormento eterno. Então esse livro ele expressa essa parábola que Jesus coloca, ele diz exatamente o que acontece lá dentro. Então por isso que Jesus veio aqui na terra pagar o preço para avisar sobre isso. E você despreza essas palavras, se você torcer, como se diz, você torce essa palavra, sai sangue. Por quê? Porque ela foi trazida ao preço do Filho do Homem, que tem todo o poder. Por isso que ele veio, que tem todo o poder para vencer o pecado, para dizer não a isso, dizer não àquilo outro, e te ensinar, pessoal, é assim, quem me seguir é assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque as pessoas ficam chamando Deus, eu sirvo a Deus, e está cheio de ídolo. Deus é Deus, e está servindo a macumba, a feitiçaria. Deus é Deus e odeia e aquilo outro. Não tem Deus, então Jesus é o foco. Para você, quando você falar Deus, mas é só no nome de Jesus Cristo. Todo aquele que invocar o nome, invocar Deus no nome de Jesus Cristo. Tudo é feito, você busca a Deus, você busca entendimento, busca falar com Deus. Você vai ouvir Deus falar com você, mas só através de Jesus Cristo. Deus não aceita através de santo, através de santa, através de imagens de homem, de animal, de mulher, imagem de nada. Através disso, você tentar chegar até Deus, então você não vai ter, Deus jamais vai poder te ouvir. Deus jamais vai te atender, porque Ele não está em nada disso. Então, só através do nome de Jesus Cristo, só através da pessoa de Jesus Cristo. Por isso que Ele falou e deixou discriminado, certo? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Todo aquele que invocar, creia, ele fala assim, creia em Deus e creia também em mim. Porque na casa do meu Pai há muitas moradas, e que vou vos preparar. Então Deus deu todo o poder, deu todo o reinado, deu todo o domínio sobre o ser humano para o Filho dele, Jesus Cristo. Mas Jesus sempre deu a glória para o Pai, sempre disse, bom, mas chegou para ele, para Jesus, bom mestre. Jesus falou assim, não, bom, por que me chamas bom? Bom somente o Pai que está no céu. Então, eu faço as obras que o Pai me mandou. É Ele que faz as obras através de mim. É Ele que fala através de mim. É Ele que manda eu dizer. Tanto que Jesus ele se calava diante de situação, como a mulher hemorrágica ou a mulher adúltera. Ele ali calado esperava a mensagem do Pai. Quando foi escolher os apóstolos, ele determinou que aquele que falasse que para onde iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna, e eu que ele falou assim, as palavras que você disse não veio de si próprio, você não saberia, mas sim o Pai. Então você é Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então Pedro foi escolhido ali pelo Pai. Jesus estava observando, esperando o Pai falar. Então o Pai falava, fazia,
através dele, porque também a situação, Jesus poderia fazer os milagres, fazer por si próprio, poderia, mas o que ele poderia chegar para a gente e dizer assim, vai e faz isso? Não, mas ter comunhão com a dificuldade em ter comunhão, por isso que Jesus orava, você tem que ter uma vida de oração, comunhão, ouvir a Deus, palavra, meditar, né? Ter experiência, procurar praticar aquele versículo, aquela promessa, aquele plano ali que Deus colocou, porque foi assim que eu fui conquistar, tanto o casamento, tanto financeiramente, espiritualmente, e até hoje é a mesma coisa, eu pratico, luto, as minhas orações são invocando a Deus, determinando o nome de Jesus, repreendendo todo o mal, todo o espírito imundo, determinando que os anjos vão ao meu redor, diante de mim, dar livramento e manifestar o poder de Deus. Então, aí ele mostra o inferno, que as pessoas que entram no inferno já eram, você, aqui é o seu estado, você decide. Se você decidir curtir a sua vida e bagunçar com a sua vida tudinho, porque você também pode usufruir das coisas, uma piscina, um lugar, um espaço, um passeio, mas primeiramente, acima de tudo, fazer uma viagem, sede de Deus, sede de Deus, você ter sede de Deus, nascer de novo, praticar, viver uma vida reta para Deus, viver uma vida que você deve satisfação a Deus, sim, você tem que dar satisfação. Se você tentar viver a sua vida, essa é a sua oportunidade aqui na Terra, então você escolheu, então ninguém pode fazer nada, você ouviu, você está ouvindo, você lê, então nesse Lucas 16, 19, então é ali onde você vai entender o sentido da vida, ou você segue a Deus, ou você está perdido, você morrer sem Deus, sem serviço, se você quer ficar continuando invocando através de outra coisa, invocando atrás em nome de espírito, nomes de espírito de centros, de espiritismo, invocar Deus, você acredita nesses espíritos, você acredita na reencarnação, está escrito ali que você viu que não pode voltar, quem foi para lá não pode voltar mais, não pode vir, não pode se reencarnar em alguém, não pode voltar para avisar ninguém, não pode falar nada, você não ouve mensagem de outro lugar. As pessoas que ficam entrando em transe aí, igual muitos profetas de igreja, de crente, instituição, né? Porque crente é quem serve a Deus. Então, 10 pessoas, tem 500 pessoas dentro do lugar, 20 serve a Deus, então é só isso aí que serve a Deus. A igreja é isso daí. Crente são essas pessoas, né? E aí o que acontece? A partir do momento que você fica sabendo de tudo isso e você continua no seu caminho de perversidade, você maltrata os seus pais, você é uma pessoa, um filho desobediente, é uma esposa que vive criando problema, criando situações, até trai. O homem principalmente a mesma coisa também. Vive maltratando, é uma pessoa que vive nos vícios, da bebida, daquilo outro, defraude a sua própria casa, a sua própria família. Então você está escolhendo o seu caminho igual esse rico aí, porque rico não é só dinheiro, tem gente pobre e é pessoa ruim, pessoa perversa, pessoa que mora na comunidade e é ladrão, traficante, pessoa que comete o mal, vive pessoa que até não é rica, mas ela é rica em maldade, rica em querer ser homossexual, ser lésbica, ser isso, praticar para essa vida, viver na prostituição, vive fazendo filmes pornográficos, colocando o corpo para ganhar dinheiro. Então a pessoa é rica dessa atitude, rica em vingança, rica em querer destruir a vida da pessoa, fazendo trabalhos, magia negra. Ela é rica em pensamentos mundanos, pensamentos sujos, rica em palavrões. Então você que é rica de alguma forma, fora da direção, rica em religiosidade, mas não aceita largar aqueles santos, largar aquelas imagens, largar os espíritos, ficar pensando em conversar, que tentando invocar os familiares que já morreram, fazendo orações
por pessoas que já morreram, já pensando que vai fazer alguma coisa, pensando que vai ser salva, purificada lá no purgatório. Então pessoas que ficam presas a isso, e a palavra contraria tudo isso daí. Uma vez a pessoa, ou era céu ou inferno. Então uma pessoa decidiu, o julgamento já está. Você só vai aparecer diante do julgamento de Deus só para confirmar só o que tem, só para mostrar o que você fez diante de todo mundo, que é o que todo mundo comparece. Por exemplo, vai para a cadeia, mas toda hora tem que se comparecer diante do juiz para selar aquilo que tem firmado a condenação exata. Mas ele está lá preso, ele está lá no inferno, mas vai aparecer diante do julgamento final quando todo mundo passar por essa purificação aqui na terra. As pessoas que se entregar a Deus, a decisão aqui na terra, não é nem a purificação de quem se entregar. Quem se entregar a Deus será purificado aqui na terra para morar para sempre com Deus. Vai definir. Aqui na terra você é o seu próprio juiz. Você julga ali mesmo. Deus te dá um poder, dá a palavra dele para você pegar ela, colocar em você, com ela defender, com ela lutar, com ela mudar você mesmo, você cobrar, você e a palavra de Deus. Você rejeitar o que está escrito ali, fizer o contrário, então também já está escrito lá também o que vai acontecer com você. Então você fica ciente, você fica consciente do que você está. E a maioria das pessoas vão consciente. Pode ver, tem gente que suicida e sabe que o suicídio, a pessoa vai para o inferno. Então ela vai e comete, ela vai e mata a família, ela vai e perverte, ela vai anda no tráfico, anda na bebida, sabe que a bebida é condenada por Deus, vício, tudo isso, o pecado, os palavrões, mágoa, o jeito. Jesus mostrou o exemplo. Então ele mostrou por ele mesmo para que você saiba o que você tem que fazer, como você tem que andar. Você tem que mostrar, ele mostrou, ele não falou para você fazer e ele não fez, então, mas ele veio como homem e recebeu o Espírito Santo, fez, rejeitou, foi no deserto ser tentado, então viveu uma vida de oração para ter comunhão com o Pai, jejuou, então fez o todo o processo, se batizou nas águas, se batizou com o Espírito Santo para você servir de exemplo para você, como fazer. Eu fiz, você faz. Enxugou os pés dos apóstolos. Vocês terão que fazer assim também. Se eu sou Senhor, faço isso, imagina vós que tem que fazer. Ser servo. Então Jesus sendo o Senhor, então ele lutou para ser servo, servir o Pai, ouvir o Pai. Então desejar o Pai, abandonar tudo, dizer não a isso, dizer não àquilo outro. O diabo tentou ele, ofereceu um monte de coisa, queria que ele agisse por conta própria, mas Jesus manteve a postura de ouvir o Pai, esperar ouvir ele falar. Então ele ensinou. Então o caminho, a verdade, a vida é Jesus Cristo. Então, para que você não vá para o inferno, porque o inferno é um lugar de tormento. Então quem foi para lá não pode voltar mais. Então quebra a tese de reencarnação, de espiritismo, quebra a tese de purgatório, quebra a tese de todo lugar, porque cada um foi para o seu lugar, cada um foi para outro. Então viver eternamente com Deus. Então você vai lembrar, você vai ver as pessoas, conhecer as pessoas que estão no reino de Deus. E vai receber um corpo novo, quem era aleijado vai estar inteiro, renovado, comer da árvore da vida para viver para sempre no reino de Deus. Moradas que mostrem em Apocalipse de ouro, né? Tudo maravilhosamente, esplendidamente, você vai ver coisas que nem sonha. E o inferno, você vê que ele fala, os que não podem vir, ele tem os profetas. Ora, se tão pouco não houve nem os que estão aqui já pregando, falando para ele, corrigindo, vendo aí, ele tem, a mente dele está fechada para querer ser a maldade, então muito menos se ressuscitar alguém. Então fica aí para você meditar e acreditar nisso. Que o temor de Deus entre no seu coração e faça você acreditar nisso, porque muitos perecerão.